Hoje vamos falar de aluguel em Portugal. Eu sou a Rúbia. E eu sou o Razi. E você tá no Morar na Gringa! Gente, a ideia do vídeo hoje é falar sobre aluguel aqui em Portugal. Se você não conhece a terminologia de como são anunciados aqui os apartamentos em Portugal, então a gente vai explicar para vocês rapidinho. Quando você tiver para buscar apartamento aqui em Portugal, geralmente você faz pela internet, então difere um apartamento do outro, né? T0, T1, T2 é a quantidade de quartos. Então T0 supostamente não tem quarto algum, é uma kitnet, né? Aquele apartamento de uma coisa só, né? Depois o T1 tem um quarto, T2, tem dois quartos, T3 e assim vai, e assim segue. Gente, vou contar pra vocês um pouco da nossa experiência com os nossos aluguéis aqui em Portugal. Porque a gente já passou por pelo menos 4 apartamentos, né? Então a gente já tem um pouquinho de experiência para falar isso para vocês, né? Aí o nosso primeiro apartamento foi em Cascais, que é distrito de Lisboa, e ele era um T2, né, Rúbia? Sim, era um T2 e ele era muito confortável, vocês vão ver as imagens. De Cascais nós mudamos para o Arieiro, um outro bairro aqui de Lisboa, num apartamento T1. Era T1? Era T1, Sim, né, era um T1. Era T1. Era um T1. Era um T1 porque ele só tem um quarto, né? Mas ele parecia um pouquinho maior, mas não era. Que tinha uma sala e a gente não acabava por não utilizar a sala, né? Não, a gente nunca usou aquela sala. Depois nos mudamos para um quarto, também no Arieiro, e foi uma experiência assim, bem diferente. Então, por que a gente mudou para esse quarto, né? Quando a gente veio para Lisboa, o apartamento só poderia ser alugado por 3 meses, então a gente já precisaria fazer uma mudança rápida. Então, nós começamos a buscar um outro apartamento e encontramos, porém ele também não estava vazio. Então, para você entender como que é um pouquinho difícil, né, de você conseguir alugar aqui. Então, ele não estava vazio na hora. Então, a gente ficou por 45 dias em uma casa dividida, né, um quarto. Para depois a gente ter acesso ao quarto apartamento, que é o que a gente está morando hoje. Então vamos aos custos, né? Como é que era, Rúbia, o custo do apartamento lá em Cascais? Em Cascais nós pagávamos mensalmente 450 euros. Eram 450 euros com as contas inclusas. E no segundo apartamento, lá no Arieiro, nós pagávamos uns 800 euros. Ali eram 800 euros, também com as contas inclusas. Só que tem um detalhe, né? Aquele apartamento, quando vocês começarem a procurar por apartamento aqui em Portugal, vai existir uma classificação nos sites que ele diz ali, desempenho energético não facilitado. Desempenho energético não facilitado, alguma coisa assim. E ali vai ter lá, classe energética E, D, né? O que a gente, na nossa pesquisa, o que a gente chegou à conclusão é que 0,8%, veja bem o número dos apartamentos aqui em Portugal, tem a classificação A, que seria o menor consumo de energia. Então a gente pegou um apartamento ali que eu suponho que seja D ou E, tá? Porque nosso primeiro mês de conta foi de assustar. Assim, apesar das contas estarem inclusas, a gente estourou a parte de energia elétrica. Como era inverno, nós tivemos que colocar o aquecedor para funcionar, então veio 160 euros de plus, né, a mais, para pagar além dos 800. Então ficou uma facada, a gente quase morreu aquele mês, né? Tava acostumado em Cascais, né? Foi, aquele mês quando chegou as contas, né, a pagar, foi... Nossa, aquilo foi de matar. E aí no mês seguinte veio de novo, mais 140 e tantos. E assim, aquele prédio era terrível. Ainda bem que a gente conseguiu até sair de lá, né? E depois, para onde a gente foi? Foi uma média de 650 euros os 45 dias. Ó, gente, pra vocês terem
essa é a média. Então assim, 800, Um quarto. 800, 700, 600, 600, um quarto, tá? Para você ficar um mês. É na área central de Lisboa. E eu explico por que a área central de Lisboa. Porque a gente decidiu não ter carro. Né? E para não ter carro e não ficar viajando horas e horas, como era o caso de Cascais, né? Quando a gente morava em Cascais, eu tinha que me deslocar por 2 horas e meia para vir, 2 horas para voltar. É 5 horas de perda de tempo por dia. Então, valeria mais apenas morar na região de Odivelas, né? E que era mais pertinho do meu trabalho do que viajar todo esse tempo de Cascais. Depois eu vou colocar um mapinha para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? Então tem 32 quilômetros de distância do meu trabalho até a primeira casa, né? E atualmente moramos no T2. Tem uma cozinha boa, né? Tem uma copa, 2 quartos e detalhe, todas as casas que nós moramos até então eram mobiladas. É porque eles falam mobiladas, tá? Mas são as casas mobiliadas, equipadas que tem aí no Brasil. Aqui é bem comum você ter esse tipo de casa e também é uma mão na roda para quem está começando aqui, porque às vezes você não sabe onde é que você vai trabalhar, onde é que você vai ficar e é legal você ficar já numa casa que já tem todo o aparato, né? Você não precisa comprar prato, você não precisa comprar talheres e isso não é tão mais caro, né, na nossa percepção, do que alugar uma casa vazia. Do que alugar uma casa vazia. Fora o trabalho todo que você vai ter de comprar as coisas aqui. Nada se monta de graça, então se você comprar um guarda-roupa você paga o preço da loja, paga o transporte por fora, ou você leva, né? Tem um carro para levar, e depois você paga a montagem. Então acaba ficando meio salgado o preço, né? Então nesse T2 nós pagamos 700 euros também com as contas inclusas. E esse apartamento foi um achado, porque a gente está a uma estação de metrô, né? Aqui eles chamam de metro, mas metro, qualquer coisa. A gente está a uma estação dos nossos trabalhos. Então a Rubê vai para um lado e eu venho para o outro lado. Eu vou para a região do aeroporto e ela vai para a região, como é que chama? Parque das Nações. O Parque das Nações. E a gente não teve nenhuma surpresa de conta nisso daí até então, né? Porém a gente está no verão. A gente olhando assim para o apartamento, a gente imagina, eu não sei a classificação dele porque eu não me toquei na época disso daí, mas olhando assim, ele é um dos velhinhos, tá? Não é uma coisa nova. Por dentro ele tá todo bonito, reformado, então, os equipamentos todos novos, tudo novo, mobílias, tudo, lençóis, travesseiros. Eu contar um segredo, eu sempre tive vontade de morar naquelas casas onde tem aqueles fogões, aquele fogão elétrico em vidro, né? E eu realizei, né? Só que eu não gostei muito daquilo não. Aquilo suja de um jeito assim, gruda. Se cair um pedacinho de macarrão que ele derreter ali, você já não consegue limpar. Aquilo é horrível, né? Ficar a sofrer, a limpar. Fica a sofrer ali, esfregando. Lembra, gente, que a gente está falando da nossa experiência, né? Claro que vai ter gente que vai encontrar diversos preços, mas na média, para quem está morando aqui na região central de Portugal, entre 600 e... O céu é o limite, cara. Porque o céu é o limite. Tem apartamentos de 3 mil euros, de 1.500 euros, de 2 mil euros, né? Então, pensa bem, a gente é um casal só. Se você vier em família e tiver que alugar, então esse preço já começa a subir. É bem difícil você encontrar alguma coisa ali 700 euros para uma família inteira, né? Para uma família com 2 crianças, por exemplo. As contas inclusas são água, luz, internet e TV, mais, amor? água, TV, luz, né? TV a cabo, internet, isso está tudo incluso. É tudo incluso. A gente pesquisou também em outras regiões antes de vir para cá, foi em 2016. Isso não mudou muito, tá? Então, se você for para o Porto, você consegue na região central, vai estar ali mais ou menos batendo com Lisboa, tá? 500, 600, tá? Mas é possível afastar-se um pouco mais e chegar num valor de 300 euros. E existem outras regiões que você consegue pagar 300, 250. Tinha noção que o meu ramo de trabalho estava aqui em Lisboa. Então, eu sei que tem gente que pensa assim, mas o pessoal não conhece nada no mapa, só tem Lisboa. Não, tem o país inteiro, tem Braga, tem Coimbra, porém, eu sabia que o meu ramo de atuação tinha que ser Lisboa. Então, foi um investimento que a gente fez, né? E vem pra cá, né? E vocês querem saber que tipo de trabalho eu tenho, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que tá bem legal também, falando sobre empregos especializados.
Gente, o mais importante é você se planejar. Planeja, pesquisa, veja, estude, olhe, para você não morar muito longe do seu trabalho, para você também ter uma qualidade de vida. E tem que colocar isso dentro do orçamento. Então, a dica que a gente pode dar, que eu acho que é uma dica de ouro, é quando você estiver vindo para cá, não tem muito jeito, escolhe qualquer coisa, né? Um apartamento onde tiver mais barato, onde caiba no seu bolso, onde caba, né? Aí, né? Um apartamento que caiba no seu orçamento, né? Porque o principal aqui é gasto com moradia. Faça um planejamento, né? Coloca ali no papel, fala, olha, eu vou poder gastar por tanto tempo, tarará, tarará, tarará. E outra coisa importante, aqui, como você não tem um fiador, né, no país, eles vão te exigir um calção, né? Sim, ultimamente eles estão pedindo 6 calções, né? 6, até eu vi pessoas pagando 10 calções. Gente, é uma coisa insana. Se você vai alugar um apartamento de 700 euros e tem que deixar na mão do senhorio, aqui se chama senhorio, Senhorio. né? 7 mil euros é um valor absurdo. E tem gente pagando, tá? Tá uma guerra aqui, é de sangrar mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link de um jornal local aqui, né, da região de Lisboa, e ali dá um pouquinho da visão de como é que os lisboetas estão sentindo isso aqui, os lisboetas que alugam apartamentos, né? Sim, alugam apartamentos para eles morarem, né? Não que alugam para as pessoas. Se você tem alguma dúvida, quer alguma informação a mais, escreva aqui nos comentários abaixo que a gente vai responder. Gente, e ainda vou deixar aqui abaixo na descrição alguns links de sites que vocês podem procurar imóveis, né? Mas claro, se bater no Google ali vai vir bastante coisa. Só toma cuidado, existe muito golpe. Não faça nada a partir do Brasil. Não deposite dinheiro, não faça transferência de dinheiro a partir do Brasil. Geralmente esse é golpe, tá? Um golpe muito conhecido que está acontecendo bastante aqui é brasileiros que chegam aqui em Portugal e aí ele contata alguma pessoa através desses sites e aí geralmente a pessoa diz, olha, eu moro aqui na Inglaterra. Eu mesmo recebi um e-mail desse, eu moro na Inglaterra e o apartamento assim é super barato, sabe? Você olha assim, poxa, tô na região de Lisboa, o cara tá fazendo por 450, 400, fala, poxa, é um preço bom, não quero perder, né? Então ele fala, mas eu não moro aí, eu não tenho como, eu trabalho na Inglaterra, mas eu vou te mandar a chave por correio e aí você deposita, né? E geralmente é isso que eles fazem, tá? E aí a pessoa acaba depositando, você não vê o dinheiro nunca mais também, então cuidado com esse tipo de golpe. Se vocês querem que a gente faça mais vídeos como esses, dê muito like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, marque o sininho para que o YouTube dê um pouco de relevância pra gente, tá bem, gente? Até mais, tchau! Tchau, morar na gringa! Morar na gringa!